Olá pessoal, sou Ademir Moreira, aluno do terceiro período de licenciatura em Matemática pela SEAD UFOP, curso aberto e à distância da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos apresentar uma videoaula sobre resolução de sistemas de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Para a realização das atividades, vamos utilizar o seguinte livro: Matemática, Projeto Araribá, da editora Moderna 2006, da autora Juliane Matsubara Barroso, com o tópico da unidade 8 de Equações e Inequações, resolução de equações de primeiro grau com duas incógnitas, que consta na página 268 a 271, com a apresentação da aluna Priscila Cristina. Espero que aproveitem o máximo. Bons estudos! EAD 515, Prática de Ensino 2. Utilização de tecnologias da informação e comunicação na educação matemática. Nosso grupo tem como integrantes Ademir Moreira Teodoro, Margarete Socorro da Silva e eu, Priscila Cristina Rodrigues Gonçalves. Professores temos Emerson Olímpio e Jorge Luiz da Costa. A nossa aula de hoje será sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Introdução. Existem diferentes formas de obter a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. O que é incógnita? Incógnita é a parte literária que usualmente utilizamos o x e o y para encontrar um valor desconhecido. Introdução. Agora iremos estudar duas formas para a resolução do sistema de equação de primeiro grau. A primeira é o método da substituição e a segunda forma é o método da adição. Mas lembramos que nesses dois casos, o objetivo é obter uma equação com apenas uma incógnita. É interessante conhecer diferentes formas de resolver um sistema. Assim, pode-se escolher a forma mais adequada a uma situação. Observação. É importante ressaltar que, independente do caminho escolhido para chegar à solução, é fundamental fazer a verificação. Vamos começar agora com o método da substituição. Agora, iremos resolver o seguinte sistema de equação pelo método da substituição, ou seja, vamos descobrir para a ordenada x e y, que é a solução das duas equações ao mesmo tempo. Então, o objetivo aqui é encontrar um valor que seja satisfatório tanto para x quanto para y em qualquer uma das equações apresentadas. Agora eu estou dando um sistema cuja primeira equação é x mais y igual a 7. Na segunda equação nós temos 2x mais y igual a 9. Então vamos lá. Vamos escolher, uma das equações para que nós possamos isolar a incógnita. Inicialmente isolamos uma incógnita. Agora nós vamos pegar o y, como exemplo, e vamos escolher uma equação. Então eu vou escolher aqui a primeira equação para trabalharmos. A primeira equação eu tenho um valor real que x mais y é igual a 7. Então eu vou isolar o y no primeiro termo, consequentemente o meu x vai passar para o segundo termo. Então meu resultado vai ficar y é igual a 7 menos x. Por que menos x? O x era positivo no primeiro termo, ao passar pelo segundo termo eu troco o sinal do x. Em seguida, na outra equação, no caso a segunda, nós vamos substituir o valor que nós encontramos para y. O valor que eu encontrei para y foi que y é igual a 7 menos x. Assim, obteremos uma equação com apenas uma incógnita. Então vamos lá. Eu tenho o valor da segunda equação que me diz que 2x mais o y vai ser igual a 9. Então eu vou substituir, porque eu achei um valor para y provisório.
Então eu pego e coloco 2x mais 7 menos x, que foi o valor que eu achei, é igual a 9. Vamos resolver a equação. 2x mais 7 menos x é igual a 9. 2x menos x é igual a 9 menos 7. Eu achei um valor real de x igual a 2. Assim, eu determino o valor de uma das incógnitas, que eu calculei o x. Por último, eu vou substituir o valor de x na primeira equação. Eu tenho que a primeira equação é igual a y, né, que eu isolei ele, y é igual a 7 menos x. Como eu já achei o valor do x, eu vou colocar que o meu y é igual a 7 menos 2. Meu y é um valor real de 5. Sendo assim, então, o par ordenado 2 e 5 é a solução do meu sistema. Lembrando a vocês que, quando for montar o par ordenado, o valor de x tem que vir sempre primeiro do que o de y. Método da adição. Vamos resolver o seguinte sistema de equação pelo método da adição. 3x mais 2y é igual a 2. Menos 5x mais 3y é igual a 22. Como o objetivo é ficar com uma equação com apenas uma incógnita, antes de adicionar as equações é necessário prepará-las, ou seja, multiplicar os dois membros de cada equação por um número adequado, de forma que, ao adicionar as equações, uma incógnita seja eliminada. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 3x mais 2y, que é igual a 2, na primeira equação do meu sistema. Na segunda equação do meu sistema, eu tenho um valor que me diz que menos 5x mais 3y é igual a 22. Para me trabalhar com essa equação, para me resolver esse sistema, eu tenho que eliminar uma incógnita. Então, eu vou optar por trabalhar com a incógnita y, tentar eliminá-la. Mas, para isso, eu preciso prepará-la para que, ao encontrar um valor, me ajude a eliminar ela, tornando a equação somente com uma incógnita x. Então, vamos lá. Como é que eu vou preparar essa equação, né? Como é que eu vou preparar para me montar um sistema que me atenda apenas com uma incógnita? Eu vou pegar na primeira equação e vou multiplicar ela toda por menos 3. E na segunda equação, eu vou multiplicá-la toda por mais 2. Adicionando-se membro a membro, as duas equações obtêm. Então, né, eu falei que eu ia multiplicar as equações, eu multiplico todos os termos que tem na equação. Então, eu encontrei um valor que me diz que, na primeira equação, menos 9x menos 6y é igual a menos 6. Na segunda equação, eu tenho um valor que me diz que menos 10x mais 6y é igual a 44. Como vocês podem ver, eu consegui um valor que me satisfez, porque eu automaticamente, ao somar, né, ao fazer a soma das duas equações, eu eliminei o y. Então, eu encontrei um valor real que me diz que menos 19x é igual a 38. Então, eu tenho apenas uma incógnita. Vocês podem verificar que eu fiquei apenas com a incógnita x. Porém, né, o x está no primeiro termo negativo. Então, como vocês já sabem, lembrando, quando eu tenho x no primeiro termo, ou y, qualquer incógnita do primeiro termo negativa, eu automaticamente multiplico toda a equação por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o x se tornou positivo, né? Vocês podem ver aí 19x, que é igual a menos 38. Mas por que menos 38? Porque ele era positivo e quando eu multipliquei a minha equação toda por menos 1, ele se tornou negativo. Então, resolvendo aí, eu vou deixar o x no primeiro termo e vou fazer a divisão, que vai dar menos 38. O 19 estava multiplicando com o x, ele passa dividindo. Achei um valor real de x menos 2. Eu vou pegar esse valor que eu achei e vou substituir o valor determinado de x menos 2 em qualquer uma das equações do sistema, porque eu já tenho o x, agora nós vamos descobrir o y.
Então eu vou pegar aqui, ó, na primeira equação e vou colocar 3x mais 2y é igual a 2. Eu achei que o meu x vale menos 2, eu vou multiplicar o 3 vezes menos 2 mais 2y é igual a 2. Menos 6 mais 2y é igual a 2. Vou deixar somente o que é incógnita no primeiro termo. 2y é igual a 2 mais 6. Por que mais 6? Porque o 6 estava no primeiro termo negativo. Quando eu passo o 6 para o outro termo, ele fica positivo. O sinal, como você sabe, troca. Então, eu tenho 2y é igual a 8. Y é igual a 8 dividido por 2. Por quê? O 2 estava multiplicando o y no primeiro termo. Ele passa dividindo. Achei um valor satisfatório de y igual a 4. Então, a solução do meu sistema é um par ordenado menos 2 e 4. Lembrando a vocês novamente que quando eu for montar o par ordenado, o valor de x vem sempre primeiro do que o valor de y. Então vamos aplicar, né? Vamos fazer um exercício de fixação para ver até onde está o conhecimento de vocês. Vamos fazer agora um sistema no método da substituição. Então o sistema que eu vou escolher é esse aqui, ó. Vamos pegar 5x menos 3y é igual a 50. E eu tenho uma outra equação que vem 4x mais y é igual a 23. Então eu vou pegar qualquer uma das equações, tá? E vou isolar uma incógnita, tá? Então vamos pegar aqui a segunda equação aqui, ó, que é a de 4x mais y é igual a 23, e vamos então isolar o y. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, 4x mais y é igual a 23, tá? Nós vamos isolar aqui, no caso, o x, tá? Voltando aqui, nós vamos isolar o x. Vamos lá. X é igual a 23 menos y dividido por 4. Mas por quê? O 4, ele estava multiplicando o x no primeiro termo. E o y estava positivo no primeiro termo, então ele vem negativo. Achei um valor provisório para x, tá? 23 menos y sobre 4. Achei esse valor. Na segunda, eu vou substituir ele na primeira equação. A minha primeira equação me diz que, vamos lá, eu tenho um valor lá na primeira equação, né, de 5x menos 3y é igual a 50. Como eu achei que o meu x vale 23 menos y sobre 4, eu vou substituir 5, o valor que eu achei de x, na primeira equação lá, né, que eu estou substituindo é na primeira equação, menos 3y é igual a 50. Então, vamos lá. O 5 vai multiplicar o que tem em cima, né, que é o 23 menos y, e vocês não veem, mas embaixo do 5 é um número inteiro, é o número 1. Então, vai ficar assim, 115 menos 5y sobre 4, menos 3y é igual a 50. Vamos tirar o mínimo aqui. Tirei o mínimo, múltiplo comum aqui que é 4. 4 dividido por 4 é 1, então vai ficar 115 menos 5y, 4 dividido por 1 é 4, vezes 3 dá 12, menos 12y é igual a 200. Vamos eliminar aqui, né, por 4. Então, nós vamos ficar com 115 menos 17y, porque eu já somei. Quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, é igual a 200. Então, nós temos aqui menos 17y é igual a 200 menos 115. Como eu já falei com vocês, quando eu tenho uma incógnita negativa no primeiro termo, né, eu multiplico a equação toda por menos 1. Então, eu tenho aqui 17y é igual a 85. Isolando aqui a incógnita y, eu tenho menos 85 sobre 17. Por quê? O y estava multiplicando com 17, então, quando eu passei o 17 para outro termo, ele passa dividindo. Achei um valor real que y meu é igual a menos 5. Tá? Então, encontrei o valor de y igual a menos 5. Vou pegar esse valor que eu encontrei,
e vou substituir. Então vamos lá. 5x menos 3y é igual a 50. 5x menos 3. Opa, quanto que vale o y que nós achamos? Menos 5. Então eu já pego menos 3 e já multiplico com menos 5, que é igual a 50. Eu vou encontrar um valor que me diz que 5x mais 15, por quê? Menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 5, 15, é igual a 50. 5x é igual a 50 menos 15, 5x é igual a 35. Achei um valor real, né? Que eu vou pegar o 35 e vou dividir por 5, porque o 5 estava multiplicando, ele passa para o segundo termo dividindo. Achei um valor de x igual a 7. Então, né? A solução, né, do meu sistema é um par ordenado que me diz que x é igual a 7 e y é igual a menos 5. Par ordenado, 7 e menos 5. O x eu coloco sempre primeiro do que o y. Ah, mas está certo, professora. Vamos olhar? Então tá bom. Vamos pegar aí a primeira equação. 3x menos 3y é igual a 50. Qual que é o valor que nós achamos para x? 7. Então vamos lá. E qual que é o valor que nós achamos para y? 5. Vamos ver se está certo? 7 vezes 5, 35. Menos vezes menos, mais. É igual a 50. Então vamos ver aqui. 35 mais 15 é igual a 50. 50 é igual a 50? Há uma lógica. É um valor real e verdadeiro. Então, o par ordenado que nós achamos é real. Toda vez que vocês acharem um valor, seja no método da substituição, ou seja, no método da adição, pega a primeira equação lá do seu sistema, ou pega a segunda, substitua os valores encontrados. Assim, nós vamos encontrar realmente a solução e ver se ela é verdadeira. Então, o valor que nós encontramos para x e para y é um valor real. Agora nós vamos resolver o sistema no método da adição. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora, tá? Um sistema que me diz que a primeira equação é x mais y é igual a 15. A segunda equação eu tenho menos x mais 8y é igual a 21. Então vamos lá. Aqui é um sistema mais tranquilo, porque aos meus olhos você já pode observar que nós conseguimos eliminar a incógnita x. Então vamos lá. Vamos fazer a soma, né? Igual eu falei com você. Mais x menos x, 0. 1y mais 8y vai dar 9y, ok? Que é igual a 36. 9y é igual a 36. E y é igual a 36 sobre 9. Achei um valor real de y igual a 4. Eu vou pegar esse y que eu achei e vou substituí-lo na primeira equação. Veja lá para vocês verem. O y na primeira equação. Eu tenho aqui a primeira equação que vale x mais y é igual a 15. Qual que é o valor que eu achei para y? Né? É 4. Então eu já vou pegar e já vou isolar o meu x e vou passar o que não é incógnita para o outro termo. É igual a 15 menos 4. Por que menos 4? O valor de y é 4, ele estava positivo no primeiro termo, ele passa negativo para o segundo. Achei um valor real que x é igual a 11. Então a solução do meu sistema é que x é um par ordenado que x vale 11, tá? E y4, par ordenado 11 e 4. Professora, tá certo? Vamos verificar? Vamos lá pegar a primeira equação que me diz que x mais y é igual a 15. Eu encontrei um valor de x que é 11 mais 4, que é o valor de y, que é igual a 15. 15 é igual a 15? Há uma lógica, né? É um valor real. Então vamos pegar também aqui, ó, na segunda. Menos x mais 8 é igual a 21, ok? Então vamos lá. Menos 11 mais, aqui meninos, então, não é menos x mais 8 não, é menos x mais 8y,
que é igual a 21. Então vamos lá, menos 11 mais 8 vezes 4 é igual a 21. Então eu vou ter aqui menos 11 mais 32 é igual a 21. Achei um valor real que 21 é 21. Bom, a aula de vocês termina aqui, tá? Esse é os dois métodos para resolução, né, de sistemas, de equações, né, de primeiro grau, no método da substituição e no método da adição. Espero que vocês tenham aprendido bastante e não deixe de verificar quando acharem o par ordenado. Boa tarde para vocês. Resolução dos exercícios Margarete Socorro. Montagem e edição da videoaula Ademir Moreira. Apresentação da videoaula Priscila Cristina. Para a realização desta videoaula foram utilizados os softwares com sistema operacional Linux instalado com Ubuntu 14.4 LTS. Para a edição de vídeo usado o software OpenShot e de vídeo editor. Para a confecção dos slides foram utilizado LibreOffice Apresentação e para a gravação da videoaula o software Kazan Screencast 0.11. Espero que tenham gostado. Uma boa tarde a todos.